Salve, salve! Hoje vamos falar sobre o arcano 9 do tarô, o eremita, fazendo relações também com outros estudos além do tarô, como astrologia, numerologia, cabala, pois eu acredito muito na unificação dos múltiplos conhecimentos esotéricos, dos múltiplos conhecimentos divinatórios. Então, quando a gente integra todos esses conhecimentos, percebe as relações, como a gente vai observar um pouco hoje, dos arcanos do tarô com os números, inclusive os próprios números estão presentes nas cartas do tarô, não é à toa o arcano 9. Da mesma forma, elementos cabalísticos também estão presentes nas cartas do tarô e também possuem correspondências diretas com a astrologia, entre outros estudos, inclusive dentro dessas linhas de conhecimento das artes divinatórias. E posso afirmar para vocês, quando a gente integra esses múltiplos estudos, a gente consegue ter um trabalho de autoconhecimento muito mais profundo, pois os símbolos desses conhecimentos interligados permitem que a gente consiga refletir mais acerca dos processos evolutivos do ser humano aqui na Terra, acerca do seu comportamento, acerca das experiências que estão sendo colocadas para que ele evolua na medida que vai então vivenciando essa existência. E antes da gente prosseguir para o conteúdo, quero pedir para você deixar seu like, isso ajuda na expansão desse conteúdo aqui pelo YouTube. Também quero pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sino das notificações para ficar por dentro também dos próximos conteúdos que virão. E se você tem alguma sugestão de tema para ser trabalhado aqui no canal do YouTube em um próximo vídeo, pode deixar aí também a sua sugestão nos comentários. Pois bem, vamos então à análise do arcano 9. A gente tem 3 elementos principais, o primeiro deles é um senhor mais velho, e os outros 2 elementos são carregados por esse senhor. Seria então um cajado e um archote de luz, é uma lanterna. Então, quando a gente entra nessa análise do arcano 9, a gente conecta primeiramente com esse aspecto da velhice. Dificilmente, independente da edição do tarô que você esteja analisando, você vai encontrar um arcano 9 em que a figura seja de um jovem ou de uma criança. É sempre um senhor mais velho. E o aspecto da velhice já conecta a gente com uma energia mais sutil. A velhice ela já nos aproxima da morte. Então, o arcano 9 ele tem uma certa proximidade com o próprio simbolismo da morte, que conecta com o aspecto da transformação, que conecta com o aspecto do renascimento, porque quando a gente fala de morte, naturalmente a gente está falando de renascimento. Toda vez que um ciclo se encerra, outro nasce no lugar daquele que se encerra. Então, quando a gente está entrando nesse aspecto da velhice, a gente começa a ter uma energia física reduzida, mas a nossa energia espiritual se alavanca, ela se eleva. Então o eremita ele é dotado de muita força espiritual, ele é dotado assim de uma capacidade de reflexão mais profunda do que qualquer outro arcano do tarô. O arcano 9 ele é o arcano que nos leva para essa dimensão de interioridade, de conexão espiritual. O velho ele dificilmente faz muitos empreendimentos externos, muitas coisas no plano tangível. O seu trabalho é muito mais no plano interior. Então, o eremita, como base significativa para tudo que está colocado dentro dessa carta, conecta com o nosso aspecto de sintonia com o nosso plano espiritual, com o nosso plano introspectivo, com o nosso plano interno. Ele vai nos levando a uma instância de reflexão acerca de tudo que foi construído na nossa vida. E um detalhe importante é que se a gente considera um ser mais velho, ele já viveu muitas experiências. Então ele já teve diversas relações, já construiu diversas coisas aqui nesse planeta e agora ele passa por um período de ressignificação, de reflexão. Isso vale, gente, não apenas para a fase da vida em que você se torna mais velho, mas vale para aquele momento em que a gente está se aproximando do fim de qualquer experiência. O eremita ele conecta muito com isso, com um próximo final. Então, assim, você de repente construiu uma empresa, só que agora está chegando o tempo de você, quem sabe, vender todas as ações dessa empresa e começar uma vida nova fazendo uma outra atividade. Quando o fim está se aproximando, você entra nesse estágio do eremita, que é um estágio de ressignificação, onde você começa a se perguntar, tá, tudo isso que eu fiz serviu para tal e tal coisa, quem sabe isso me auxiliou num primeiro momento a dar uma vida legal para minha família, a ter experiências bacanas dentro desse mundo empresarial.
pegando esse exemplo ainda, né, da empresa. Mas agora eu estou querendo alcançar outros objetivos, agora eu estou querendo, quem sabe, viver uma vida mais simples, com menos compromissos, com menos atividades que precisam ser feitas diariamente, no sentido de sempre ter uma meta a cumprir, como essa linguagem empresarial tanto trabalha com essa questão das metas e de tantas atividades a serem feitas. Então aí a pessoa começa a ressignificar a sua vida, começa a entrar no processo de reflexão, de interiorizar, porque aquele ciclo que ela já vinha vivendo já estava um tanto quanto desgastado. Serviu em determinado momento, mas agora já está desgastado. Isso porque tudo que está aqui nesse plano tangível passa por esse ciclo de ascensão e de decadência. Quando a gente entende isso, a gente percebe que tudo tem então o seu auge, mas depois do seu auge vai chegando a sua queda. Então, por isso, sempre que cai a carta do eremita em alguma jogada, é um convite a gente adentrar no nosso interior, ressignificar, refletir acerca das experiências que viemos vivendo até então. Se realmente é o caminho continuar por aí, ou se, quem sabe, a gente precisa adaptar algumas coisas e, em alguns momentos, mudar de forma mais drástica, de forma mais radical a direção a qual estamos caminhando, ou se é só, então, uma questão de realmente seguir pelo mesmo caminho, mas de uma forma diferente, adaptando a maneira de agir, quem sabe, adaptando também algumas relações que possam acompanhar. E para a gente conseguir ter clareza de tudo isso, o único jeito é voltar para dentro. É conseguir, então, ter aquele momento em que você escuta a voz da sua própria consciência. E falando de consciência, é um bom termo para denominar a própria lanterna que o eremita carrega. Essa lanterna que ele vai levando assim na frente dele representa a iluminação do seu caminho, representa a sua consciência guiando a sua jornada. O eremita, por ser um senhor já vivido, por ter já passado por diversas experiências, ele conta com a virtude da sabedoria. Então, a sabedoria como uma guia propriamente para a sua jornada. Graças a tudo que ele foi aprendendo, graças a tudo que ele foi passando, ele consegue então ter clareza do que serve e do que não serve. Claro que essa clareza não é algo que a gente consegue ter na sua totalidade, mas a gente consegue ter em partes à medida das experiências que a gente já foi vivendo, de acordo com as experiências que a gente já foi vivendo. Então essa lanterna representa justamente a orientação do seu caminho no plano externo, de para onde ir, de com quem se relacionar, do que fazer, do que trabalho seguir, de como lidar com as experiências as quais estão se sucedendo na vida, a partir dessa sabedoria de tudo que já foi vivenciado anteriormente e a partir dessa conexão com a própria energia espiritual, com a própria dimensão interna, onde reside então essa consciência que pode orientar as melhores direções a serem seguidas. Esse é um dos arquétipos que pode representar a lanterna. Mas a verdade é que existem muitas maneiras de interpretar. Eu aqui estou apenas abrindo uma pequena parte propriamente dessa flor aqui do Arcano 9 para vocês. Cada carta, cada símbolo pode ser assim interpretado de muitas formas e à medida que a gente vai refletindo sobre elas, principalmente quando a gente faz isso de forma conjunta com mais pessoas, onde um pode trazer a sua opinião, o outro pode trazer outro, a gente vai expandindo cada vez mais essa compreensão. Por isso que eu peço para vocês, deixem aí também nos comentários as suas impressões do que a carta do Arcano 9 representa para vocês. Porque uma coisa muito importante sobre o tarô, sobre a astrologia, sobre qualquer um desses estudos é a gente perder o medo de errar. Eu diria que isso é algo importante não só para esses estudos, mas para qualquer coisa. Porque não tem certo e errado, é tudo uma questão de interpretação. Você pode ver essa carta e de repente a lanterna conecta com outro significado para você. Não quer dizer que o que eu estou falando está errado, mas o que eu estou falando certamente vai complementar esse significado o qual você está percebendo. Eu, quando comecei a jogar tarô, eu não sabia de nenhum significado de carta, eu simplesmente ganhei as cartas, sabe? E eu já tinha recebido jogadas de tarô, né? E eu era muito jovem na época, eu tinha 14 anos, e eu assim fui jogando.
Fui jogando para todo mundo, assim, e eu vi as cartas e eu interpretava do jeito, assim, que me batia na hora. E muitas vezes, né, de jogo para jogo, quando você joga para uma pessoa, a interpretação é uma, e você joga para outra pessoa, a interpretação é outra completamente diferente, porque vai muito de acordo com o campo da pessoa. Quando a gente joga tarô para alguém, é como se a gente transportasse a pessoa para a imagem da carta. E às vezes isso adapta completamente o significado da carta. Então deixa aí nos comentários o que reverbera em você a carta do Arcano 9, que significado você consegue identificar. E também pode observando os comentários das outras pessoas para você ver como faz sentido, como realmente existe relação. Claro, existe um determinado tema, existe um determinado padrão simbólico. Normalmente não se foge muito desse padrão simbólico. Então, por exemplo, é um velho. Então a gente não vai falar, assim, por exemplo, de uma energia de jovem, quem sabe, assim, né? Que tá cheio de paixão, que tá cheio de impulso, querendo realizar, movimentar as coisas aqui na vida, aqui na Terra propriamente. A gente está falando de um velho, então, claro, fica dentro dessa frequência propriamente do arquétipo do velho. Então, o arquétipo propriamente ele engloba determinado padrão de significados. E dentro desse padrão de significados existe uma série de distintas interpretações. Então, a gente fica dentro do arquétipo, mas compreende que não devemos nos limitar a apenas uma interpretação. E quanto mais a gente caminha nessa estrada do tarô, enfim, da astrologia, do que for, porque o mesmo vale para interpretar Saturno. Saturno é um outro arquétipo que ainda se associa com essa energia do velho, mas ele ainda traz algumas particularidades diferentes em relação ao eremita, porque o Saturno, por sua vez, ele já representa um caminho de estruturação, de construção das coisas da matéria propriamente, né? Enquanto o eremita ele já chama mais para um recolhimento, ele já chama mais assim para uma assimilação de tudo que já foi vivenciado, para que a gente possa compreender então a melhor forma de seguir daqui para frente, graças a essa compreensão do que já foi vivenciado antes. O próprio Saturno se conecta também com o arquétipo de Cronos, que seria o deus do tempo, que também tem uma relação, pode ser relacionado assim de forma um tanto quanto indireta com o eremita, porque Cronos é o deus do tempo. Cronos ele representa propriamente como que você lida com o seu tempo, como que você lida com a própria lei de causa e efeito que está o tempo todo sendo veiculada através do tempo. Você planta hoje, passa determinado tempo, você colhe. Quando eu falo plantar, não quer dizer que seja apenas cenouras, ou apenas frutas, ou apenas qualquer árvore, mas toda a sua ação, tudo que você pensa, tudo que você fala é um plantio. E tudo isso vai retornando para você cedo ou tarde. Então, quando a gente conecta com a carta do eremita, a gente também chama para uma reflexão a respeito de tudo isso que a gente já vem plantando, tudo isso que a gente já vem construindo na nossa realidade, na nossa vida, na nossa existência, e pensando então a respeito do que realmente vale a pena ser plantado e do que realmente não vale a pena ser plantado. Porque se ontem você falou uma palavra rude, quem sabe uma palavra assim que não fez bem para você e para as pessoas que estivessem envolvidas, você pode aprender com essa plantação e quem sabe no dia de hoje já realizar uma ação melhor, já realizar melhores palavras. Então veja bem, não é apenas a respeito de todos os processos de vida, pode ser respeito apenas do que você fez ontem. Pode ser tanto no sentido de reflexão, de introspecção, de compreensão, de assimilação do que você fez ontem, como também de questões mais profundas que já estão associadas a toda uma construção de vida, como por exemplo a profissão que você escolheu, né, o caminho que você escolheu para seguir dentro do seu trabalho. E voltando agora também para esse aspecto do archote de luz, o eremita, o Arcano 9, ele conecta diretamente com o signo de Leão. Aí você pensa, mas o Leão, o eremita, ele é aquele que se recolhe. O Leão não é aquele que fica aparecendo o tempo todo. Então, o signo de Leão, ele tem um processo de autocentramento muito grande, da mesma forma que a carta do eremita. Sempre que a carta do eremita aparecer para você, entenda como um momento de autocentramento. Eu também gravei um vídeo lá falando sobre o arcano do propósito, né? Se
você não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá e vê depois. Se o seu arcano de propósito for o eremita, esse autocentramento não é válido apenas para o momento em que você tirou a carta, mas também é válido para toda a sua vida, no sentido que a pessoa que vem trabalhando essa energia do arcano 9, ela vai ter uma energia autocentrada muito forte. Ela precisa aprender isso, faz parte do seu propósito. E o signo de Leão, ele é muito autocentrado. Pode parecer que o Leão está só querendo esbanjar o tempo todo, mas quem trabalha fortemente a energia do signo de Leão no seu mapa astrológico, quem tem muitos posicionamentos de Leão no seu mapa astrológico, sabe bem que o Leão ele tem processos de recolhimento muito grande. E esse recolhimento é o que o permite que ele desenvolva a sua luz, porque a função do leão é através da sua luz, da sua expressão criativa, de tudo aquilo que transborda do seu ser, as suas palavras, os seus gestos, a sua arte, tudo aquilo que ele emana para o universo, trazer luz, trazer inspiração, trazer assim um calor que permite que as outras pessoas tenham energia. É como se a sua luz fosse um combustível para que os outros também brilhassem. E o eremita, ele justamente, através da sua sabedoria, porque ele, por exemplo, se determinou a aprender música ao decorrer da sua trajetória. Então, de tanta dedicação, de tanto investir a sua energia, o seu fogo, a sua vitalidade, para aprender determinado instrumento, chega o momento dele esbanjar ali a sua arte, né, como o leão faz, nesse sentido de transbordar o seu dom para o universo e, quem sabe, através da sua música, tocar o coração de outras pessoas, inclusive tocar a consciência de outras pessoas com a mensagem a qual está sendo passada dentro daquela canção. Então é isso que representa propriamente o signo de Leão, que entra diretamente em relação com o eremita. Porque o eremita, ele pega todas as suas experiências, tudo que ele viveu ontem, para utilizar no seu hoje, dentro do que diz respeito ao seu processo de expansão energética. Quando a gente fala de correspondências herméticas, porque o leão está diretamente associado ao eremita, não quer dizer que eles sejam a mesma energia, mas eles são energias correspondentes, elas se complementam. Então, precisa desse trabalho interno, precisa desse trabalho de apropriação dos talentos, então aquele momento que você está estudando o violão, quem sabe o instrumento musical, para depois você expandir toda aquela luz. E justamente esse archote de luz representa esse aspecto de dar a inspiração, de levar a clareza, de levar o calor, de levar energia para os outros seres que estão ali colocados. Para além da questão de orientar o caminho, né, com a lanterna, assim, de saber por onde que está caminhando, é também uma questão de você distribuir essa luz como essa regência solar do leão, esse sol que vitaliza todos os seres ao seu redor, aonde você, com os seus talentos, com a sua palavra, com as suas técnicas de trabalho, com as suas artes, pode auxiliar os outros seres também a se energizarem, a se inspirarem, beneficiar os outros através dos seus talentos e das suas habilidades. E da mesma forma, a gente tem também ali um cajado. Na Cabala, se conecta diretamente com a letra Tef. A letra Tef está associada à serpente. Essa seria a tradução propriamente, né? O baralho que eu tenho aqui, inclusive, né, que é o tarô de Oswald Wirth, ele tem aqui, ó, uma serpentezinha ali, ó. Ele tem uma serpentezinha bem aqui embaixo, ó. E ele... nesse tarô, não é em todos, né? Em muitos não tem, na grande maioria não tem, ele tem uma serpentezinha ali. Mas é porque esse tarô possui muitas relações com a Cabala, por isso que eu gosto muito dele, né? Existem muitos elementos cabalísticos nele. Inclusive aqui a própria letra hebraica, que está aqui, não sei se vai dar para ver bem, mas eu vou botar a imagem ali que vai dar para ver melhor. A própria letra hebraica, Tef, está ali presente nessa carta. Serpente no sentido de transmutação. Serpente possui muitos significados, na verdade, né? Transmutação no sentido assim de troca de pele, de transformação. Então, é também conectado com esse aspecto, porque sempre que você entra profundo no seu interno, sempre que você conecta com essa instância espiritual, você passa por transformações, você naturalmente deixa a pele antiga. Ao mesmo tempo, quando você trabalha esse momento de recolhimento para desenvolver suas habilidades, desenvolver os seus talentos, você também vai deixando a pele antiga, porque se antes você tinha determinada habilidade musical, pegando aquele mesmo exemplo, né? Quando eu utilizei para explicar o leão, você também vai ampliar suas habilidades. Então, aquela pele antiga de determinado padrão de conhecimento que você tinha em relação àquela arte, também vai ficando para trás porque vai ampliando,
né? Você vai se tornando mais poderoso com aquilo que faz. A carta da serpente também conecta diretamente com a questão do cajado, porque o cajado que o eremita traz, ele é como uma analogia da sua própria sabedoria, do seu próprio poder. A serpente, ela também conecta com a nossa energia vital, com essa energia da Kundalini, como é utilizado pelos termos yógicos, que é a base da nossa energia vital, a nossa energia sexual, que é a nossa energia criativa. O signo de Leão, inclusive, ele trabalha principalmente a sua força criativa. Para o Leão é muito importante criar no mundo, através da sua inspiração, através dos seus conhecimentos, ele criar algo que seja significativo para o todo. Então, essa energia de Tef, da serpente, também conecta muito com esse fogo criativo, esse fogo para a gente manifestar algo aqui na Terra. A questão é que antes de manifestar, a gente precisa desse recolhimento do eremita, a gente precisa dessa compreensão de nós mesmos, do nosso propósito, de que direção a gente vai dar para as nossas criações. Do contrário, a gente cria coisas que se tornam incomodação depois para nós. Às vezes a gente não tem clareza de que caminho vai seguir, mas a gente acaba fazendo qualquer coisa porque sente que tem que fazer algo. Aí eu entro em qualquer faculdade, aí eu vou lá e faço determinado trabalho que não é para mim, e aí depois aquilo vai me incomodando, aquilo vai pesando para mim, porque eu não estou sintonizado com o meu real propósito, não estou sintonizado com a minha essência. E essa essência é através desse mergulho profundo em si mesmo, dessa compreensão dos múltiplos símbolos que existem no universo em relação comigo mesmo, desse processo de autoconhecimento que pode ser veiculado de muitas formas, inclusive através do tarô, da astrologia, dentro desse estudo assim de refletir acerca dos próprios símbolos pessoais, a numerologia também, observando os próprios números da sua data de nascimento, quem sabe o que eles têm para dizer em relação a você, em relação ao seu caminho, em relação aos seus talentos e também aos seus desafios que precisam ser transcendidos. Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente tem muito mais clareza de como direcionar a nossa energia criativa aqui nesse mundo. E isso então vai transformando não só nós mesmos, mas todas as pessoas que entram em contato com a gente, porque representa então essa ascensão da própria energia espiritual que habita em nós, graças à análise que a gente fez de nós mesmos. Quando a gente está empregando a nossa energia aqui na Terra, a gente consegue transbordar a força real do nosso espírito, da nossa missão de alma, daquilo que a gente traz para trabalhar aqui nessa existência. E aí conectamos com o número 9, que é o número da compaixão. Então, representa essa doação da sua luz, a doação das suas habilidades, a doação da sua energia vital, da sua força para criar coisas que sejam benéficas para o todo. Ao mesmo tempo, o número 9 é um número de atualização, é um número de reinvenção. Ele é o último número dos números que só tem um dígito, então ele representa a reta final, o aperfeiçoamento, os ajustes finais antes do renascimento, que já poderia ser interpretado como número 10, que seria como um recomeço, certo? O número 10 ele volta para o 1, então conecta com essa energia de recomeço. Então o arcano 9 ele representa também esse trabalho de autoaperfeiçoamento, de atualização de si mesmo. Se antes eu sabia determinados acordes, determinadas escalas musicais, agora eu me atualizo e sei novas, estou me aperfeiçoando, para que eu doe compassivamente esses dons para o mundo. O número 9 ele também conecta muito com essa questão de mergulho no universo espiritual. Um nome que me veio muito à cabeça quando eu falo do número 9 é o Chico Xavier, porque representa essa conexão com o profundo do universo espiritual. O número 9 é um número altamente mediúnico também, a capacidade de canalizar as mensagens propriamente que vão além da mente consciente e inconsciente, mas sim de uma mente supraconsciente, de uma mente que conecta diretamente com o aspecto espiritual, diretamente com a fonte. Isso também é traduzido a partir do número 9. Então, o eremita ele também conecta com todos esses aspectos, o trabalho mediúnico, a força criativa bem orientada graças à compreensão de toda a energia interna, e por isso que o eremita atua muito como um orientador de caminhos, como um inspirador de direção para aqueles que entram em contato com ele. No sentido assim de que é aquele velhinho que está no topo da montanha, que você sobe o topo da montanha para pegar um conselho, assim, né? Muitos fazem isso, inclusive na Índia, né? Vão encontrar os sadhus, os monges que moram nas cavernas e às vezes pegar conselhos e dicas, e um pouco disso representa a própria energia do leão, essa energia que ilumina, que auxilia
aos que buscarem ele a se energizarem, quem sabe até compreender que caminho seguir, que direção ir pegando em relação às suas escolhas, em relação à sua jornada. Isso propriamente é a própria lanterna ponta, né? Como a direção a ser seguida. Pois bem, gente, já fizemos algumas boas relações aqui. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Inclusive, eu já deixei alguns vídeos anteriores que eu fiz bem longos e eu falei para mim mesmo que eu vou deixar eles um pouco mais curtos. Então, eu vou encerrando por aqui. Novamente, peço para você, se você não deixou o like, deixa aí, ajuda a gente aí na distribuição desse conteúdo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Deixa ali também marcado, né, o sininho das notificações para que a gente possa ter aqui uma relação mais constante, né, percebendo também quando tiver outros conteúdos no canal. E deixa aqui nos comentários também como que você interpreta esses símbolos, né? Eu falei das múltiplas relações, Tef na Cabala, falei um pouquinho só de cada uma, né? Leão na astrologia, e se for falar de leão, assim, a gente poderia ficar um dia inteiro só para falar do signo de leão, ou só para falar da letra Tef, ou quiçá para falar só do arcano 9, ou do número 9 propriamente, né? Mas eu quis fazer múltiplas relações para mostrar para vocês como que isso é possível, né? Então deixa os comentários aí, o que você, como que você vê cada um desses símbolos, e aí pode olhar os comentários dos coleguinhas depois para a gente ir crescendo junto, para a gente construir uma comunidade mesmo aqui, né? De estudos propriamente esotéricos, a respeito das artes divinatórias. E agora também quero aproveitar para fazer um convite, né? Em breve vou estar lançando o meu curso de Introdução às Artes Divinatórias, que interliga os conhecimentos da Cabala, do Tarô, da Numerologia, de muitas outras artes divinatórias e de conhecimentos esotéricos. Tudo isso para ampliar e para aprofundar o nosso trabalho de autoconhecimento e de reflexão acerca dos nossos processos evolutivos. Então, se você quiser saber mais, entra ali no grupo do WhatsApp, que vai ter uma oferta bem especial para as pessoas que estiverem nesse grupo, com vários bônus, com um preço também bem especial, e vai ter também uma série de conteúdos exclusivos para auxiliar você a aplicar de forma prática todos esses conhecimentos de forma integrada para o seu trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Tá certo então, galera? Por enquanto é isso. Até um próximo vídeo. Valeu!